Olá, muito boa tarde. Está começando agora o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Todos os dias, a partir desse horário, a gente repassa aqui os principais indicadores dos mercados nacionais e internacionais, agrícolas e financeiros. Mercados futuros nas bolsas estrangeiras e também os mercados físicos aqui no interior do país, nas principais praças de comercialização dos principais produtos do agronegócio brasileiro. Tudo com o objetivo de posicionar agricultores, pecuaristas, agroempresários e investidores do agronegócio sobre oportunidades de negócio e investimentos enquanto os negócios estão acontecendo ao redor do mundo e também aqui no nosso país. E a gente começa o programa desta sexta-feira novamente com agitação no mercado financeiro, especialmente no mercado de câmbio. O dólar subiu quase 5% ontem, hoje opera novamente com forte alta, agora 3,2% nesse início de tarde. R$ 3,47. Está buscando já os 3,50 aqui, que ninguém imaginava que fosse acontecer, pelo menos não de forma tão rápida, tão breve. E isso é tudo ainda o efeito Trump, que a gente já comentou no programa de ontem aqui, mas vale a pena repetir. Muita preocupação no mercado financeiro e na economia em geral aqui sobre o chamado Trumponomics, ou seja, qual é a política econômica e monetária do governo Donald Trump, novo presidente eleito dos Estados Unidos. Muita agitação, muita turbulência nos mercados em função dessa tentativa de tentar entender como vai ser essa política e quais são os seus efeitos nos mercados, na economia como um todo. E uma das principais leituras é de que a política econômica do Donald Trump vai ser uma política inflacionária, significa aumento de gastos públicos. O grande projeto dele é reconstruir a infraestrutura americana, bastante antiga já. Isso significa construção de pontes, de usinas, de represas, de portos, de aeroportos, ou seja, uma reforma geral na infraestrutura do país, que é gigante, portanto isso significa muito dinheiro. Fala-se em mais de 500 bilhões de dólares para esse plano do Trump. E isso significa aumento de gastos públicos aumentando significa uma tendência inflacionária. Com inflação mais alta, isso significa a necessidade de aumentar as taxas de juros para conter consumo, por exemplo, e conter a própria inflação. E com isso significa também um aumento do câmbio, aumento do dólar. O dólar acaba aumentando porque acaba atraindo capitais para os Estados Unidos, compra de títulos do Tesouro Americano, que aliás já estão sendo valorizados, já estão aumentando. Significa, por outro lado, também drenagem de recursos para os países emergentes, como é o caso nosso aqui. Isso é uma preocupação nova para o Brasil, aqui, que não estava contando com esse tipo de efeito, ou seja, tem um conjunto de fatores aqui, mas especificamente no caso do câmbio, esse efeito aqui está muito direto, aqui, essa preocupação, então, com o aumento de taxa de juros em função da política econômica de Trump e com o consequente aumento do dólar valorizado lá fora em relação a outras moedas fortes. No momento, o dólar index está operando de forma estável, mas subiu ontem, por exemplo, em relação a outras moedas, mas sobe principalmente em relação às moedas dos países emergentes. O dólar index lá fora está em 98,78 pontos, que é um índice elevado, está perto dos 100 pontos, e aqui o efeito, portanto, bastante forte aqui, 3,2% depois de 4,7% de aumento ontem. Isso, então, apenas 2 dias aqui, um aumento fortíssimo, estamos aí beirando os R$ 3,50. Bovespa operando em queda, é a consequência, o reverso da medalha aqui, dólar sobe, a Bovespa cai, tem função da possibilidade de retirada de capitais aqui de investidores estrangeiros aqui na nossa bolsa, mas também um conjunto de outros fatores aqui que afetam, por exemplo, empresas brasileiras com alguns tipos de mercado. Há exceções, obviamente, por exemplo, esse aumento de gastos públicos para a construção de obras de infraestrutura nos Estados Unidos está valorizando o mercado de minério, por exemplo, minério de ferro, o cobre também está sendo valorizado, ou seja, metais que são necessários para a construção de qualquer tipo, ou seja, produtores de commodities básicas, minerais ou metálicos aqui, podem ser valorizados, significa, por exemplo, uma valorização das ações da Vale, que é a grande exportadora brasileira desse tipo de produto. Mas no setor agrícola, comenta-se muito qual seria o efeito de um dólar muito fortalecido em relação ao agronegócio. Para os americanos, na verdade, não é muito bom para o produtor agrícola americano, porque tira a competitividade, o dólar muito forte, acaba tirando a competitividade da agricultura americana na exportação. E isso pode ser benéfico para o Brasil, por exemplo. O Brasil teria um pouco mais de brecha para exportar os seus produtos na medida em que se enfraquece a competitividade da agricultura americana, principalmente o setor de grãos, por exemplo, que é altamente exportador.
Então tem uma série de consequências aqui, umas ruins, outras boas, mas na verdade muitas incertezas aqui, isso faz com que o mercado ande assim tipo mosca tonta, mas fortalecendo sobretudo o dólar, e o pessoal fugindo dos mercados de risco, no caso das bolsas, das próprias commodities, por exemplo, se refugiando na moeda americana, que é sempre um porto seguro para todo investidor. E o resultado é esse, uma valorização muito forte do dólar, e aqui especialmente em relação ao real. Bom, bolsas lá fora oscilando bastante, soja agora está operando em queda na reabertura do pregão desta sexta-feira. Vamos dar uma espiada ali, como é que está? Continua em queda, 4 pontos no contrato de novembro, 6 no de janeiro, abaixo do fechamento de ontem. Ontem deu uma recuperada, deu uma reagida, o mercado tem oscilado bastante essa semana, com altos e baixos, mas hoje realmente operando aqui com leve queda depois do bom comportamento de ontem. A demanda continua sendo um fator preponderante aqui para a sustentação de preços, ou seja, os preços não estão caindo muito, mas por outro lado tem uma pressão de oferta de soja americana, a colheita está sendo finalizada agora, nesses próximos dias significa muita oferta física no mercado e, é claro, isso significa um fator de pressão sobre os preços. É o que está acontecendo hoje. O contrato de maio, lá que é referencial para a próxima safra brasileira, continua operando acima dos $10 por bushel, o que é bom, mas também caindo em relação ao dia de ontem, caindo 7 pontos, conforme a gente vê aqui nos contratos futuros que está aí na tela. Bom, milho também. Milho operando em queda nesse início de pregão, abriu há pouco o pregão da Bolsa de Chicago, 3 pontos abaixo do contrato de dezembro, março com 3 abaixo. O contrato de julho, que é referencial aqui para a próxima safrinha brasileira, está mais alto que o contrato de dezembro, por exemplo, 3,63, a gente pode ver no quadrinho, mas também operando com leve baixa em relação ao pregão de ontem. E o trigo também, para fechar aqui Chicago, o trigo também operando em queda agora, embora um pouco de estabilidade, dependendo do contrato que estamos como referência. O contrato de dezembro está queda muito pequena, de março praticamente estável, maio também, portanto sem grandes oscilações. Já na Bolsa de Nova York, nós temos o café aqui operando com queda de 1,3%, o café caiu muito ontem e continua caindo hoje. É um movimento de realização de lucros e correção, porque na verdade tinha subido bastante em dias anteriores. Açúcar está praticamente estável, está no 0 a 0. Algodão sobe um pouquinho, 0,6%. Suco de laranja operando com alta de 0,1%. E o cacau na Bolsa de Nova York também operando em alta, 0,6% nesse início de pregão. Tem muita coisa pela frente ainda, estamos recém no início. Lembrando que nós estamos com um horário de verão aqui no Brasil e os americanos com horário de inverno. Então a diferença de Nova York, por exemplo, que era de 1 hora, passou para 3. De Chicago, que era 2 horas, passou para 4. Então, na verdade, recém abriu o pregão de Chicago e também de Nova York. Bom, e a gente vai dar uma olhada agora como é que está o andamento como a gente faz todos os dias, o andamento das lavouras para essa nova safra de verão. Tem pleno andamento nesse momento, alguns estados já quase terminando o plantio da safra de soja, milho praticamente terminado, mas lá na região do Mato Piba, particularmente no oeste baiano, o plantio ocorre um pouco mais tarde e a gente vai dar uma espiada para ver como é que está a situação em Luiz Eduardo Magalhães, e lá eu converso com o diretor técnico, diretor de irrigação do Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães, Doni Doniani. Doni, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Agrimercado. Conta pra gente, já em andamento o plantio, como é que está a situação do clima? Parece que começou a chover agora e a situação está mais tranquila para o plantio, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Silmar. Boa tarde a todos que assistem e acompanham Terra Viva. Pois então, Silmar, a situação aqui no oeste já estava se pronunciando as chuvas para esses últimos dias, mas de fato ela começou a ocorrer mesmo só nos últimos 2, 3 dias aqui, e ainda assim muito esporádico, né? Muito em pontos isolados, não de forma generalizada ainda não. Mas já tem plantio em andamento? Já tem plantio em andamento. Muitos amigos nossos, agricultores, inclusive, já plantaram na última semana, como se diz, no pó, né? Já com a expectativa de todas as agências de clima apontando as chuvas já para essa semana, o pessoal se antecipou um pouco e muitas pessoas já começaram a plantar. E, aliás, tomara, tem que torcer que venha a chuva, porque a última safra foi desastrosa, né? Com falta de chuva, o El Niño pegou pesado aí. Agora, como é que está a expectativa para essa nova safra? Tem aumento diário previsto, não? Diária? Olha, Silmar, a expectativa, no caso do agricultor, é sempre grande, né? A agricultura é um setor em que o empresário rural ele sempre tem essa aposta muito forte,
Agora, no que diz respeito ao aumento de área, não é visualizado, não. As estimativas nossas aqui das entidades da região, a Associação dos Produtores de Sementes, das sementeiras, dos irrigantes da Bahia, o nosso próprio Sindicato dos Produtores Rurais, indica, de certa maneira, uma estabilidade na área produtiva, né? Sendo que a soja tem uma estimativa nossa, das entidades locais aqui, que deva ficar em torno de 1.500.000, 1.540.000 hectares plantados. A estimativa da Conab é um pouquinho maior, perto já de 1.600.000 hectares, o que daria um pequeno aumento de poucos por cento, 3% mais ou menos. Soma-se a isso o fato de que a gente tem muitas variantes que sempre estiveram presentes, na verdade, mas que nessa safra ela ocorre de maneira mais forte. O que é? A questão do acesso ao crédito, a questão de que a instabilidade política, que a gente está mais ou menos ainda saindo agora, embora aconteça protestos no país, é uma série de fatores que se acumularam e que acontecem com uma força um pouco maior agora, em que deixa dúvida se realmente essas estimativas elas estão mais acertadas, e a margem de erro nossa aumenta para essa safra. Bom, isso com relação à soja aí, agora, vocês têm milho primeira safra aí ou só safrinha? Tem primeira safra sim. Para a área de milho primeira safra, as estimativas apontam aí que a gente deva ter em torno de 35% de áreas a mais, já que a safra passada fechou com em torno de 135.000 hectares, né, a safra normal, a safra principal. E agora existe uma estimativa de que ela deva aumentar essa área do milho para 180.000 hectares, mais ou menos, né? O que, na verdade, contabilizando para o grãos em geral e fibras, né, vamos entrar na área do algodão, o algodão já está se esperando uma retração, então uma diminuição da área que tinha sido plantada na safra anterior, que foi de em torno de 220.000 hectares, caindo para em torno de 180 também. Então, na verdade, esse aumento da área que está tendo no milho é uma compensação da diminuição da área do algodão que está diminuindo, exatamente. Plantio de algodão é mais tarde, né? Não começou ainda, né? Exato, ocorre mais tarde, sim. Ok. Muito bom. E o produtor em geral aí está animado com o preço ou não? Mercado de milho esteve melhor, né? Mas ainda continua bastante atrativo. Soja oscilando bastante. Algodão, como é que está, hein? Perdão, como? Em termos de mercado de preço de algodão, está favorável ou não? Olha, a questão de preço, o algodão não tem sido muito animador, visto que os custos, né, são muito altos. É verdade. Principalmente aqui na nossa região. Agora, milho está com preço bom ainda, né? O milho teve já melhor esses dias atrás, mas ainda mantém bem. Aqui para a nossa região é bastante interessante esse mercado de milho. Haja visto que para o Nordeste todo aqui, a única região que produz mais e consegue preços, por conta disso, um pouco melhores do que, às vezes, em outras regiões do país. Então, isso faz com que o milho seja uma cultura que pesa bastante, o pessoal considera muito na hora de decidir. Muito bem, e o mercado nordeste é muito grande, né? Realmente tem essa atratividade. Bom, eu conversei com Doni Doniani, que é diretor técnico de irrigação do Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães, dando uma panorâmica aqui para a gente da situação do plantio dessa nova safra, que se espera seja muito melhor do que a última, que sofreu muito com falta de chuvas. Doni, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Boa tarde, bom fim de semana, né? Por nada, obrigado, Silmar. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos dar uma conferidinha nos indicadores de mercados físicos aqui para ver como é que está sinalizando. Vamos começar pela soja em Paranaguá. Vamos lá, operando em alta. Ontem subiu bastante, Chicago. Câmbio também, dando um salto, como a gente viu ontem e continua hoje. Olha aí, dá um salto também no preço da soja, que não poderia ser diferente. Paranaguá com 78,50, alta de 4,7%. Mas em Rio Grande, por exemplo, o preço já bateu ontem, no final do dia, em R$80. Fazia tempo que não aparecia esse tipo de preço no mercado. Rio Grande, portanto, que normalmente é o preço mais alto no país, com R$80 já. Milho também subindo, está aí Paranaguá com 3,1%, R$33, também com o reflexo da alta de Chicago, mas principalmente do câmbio aqui, com esses dois saltos seguidos aqui, consecutivos. Café no sul de Minas, estável, R$570 por saca de 60 quilos.
Boi gordo no Noroeste Paulista não alterou, R$ 152,00 arroba. Trigo no sul do país continua estável, mas embaixo, R$ 630,00. Ponta Grossa, Carazinho, 580. Daqui a pouquinho a gente vai falar com um analista aqui sobre o mercado de trigo. Vamos em frente aqui com algodão. Algodão no sul do Mato Grosso, em Rondonópolis, alta de 0,8%, R$ 80,95 arroba. Açúcar Ribeirão Preto não alterou, R$ 100,00 por saca de 50 quilos. Suco de laranja para a indústria, caixa de 40,8 quilos, R$ 25,00, alta de novo, em 0,3%. Mercado muito aquecido da laranja aqui. Cacau no sul da Bahia, 134, deu uma subidinha depois de vários dias de queda, 0,8% acima de ontem. Vamos em frente com arroz agulhinha, posto em São Paulo, tipo 1, 112, não alterou. Alta de 0,5% no arroz em casca lá no Oeste Gaúcho, R$ 49,00 por saca. Feijão carioquinha extra, posto em São Paulo, R$ 197,50, caiu ontem, mas hoje deu uma estabilizada. Não alterou, pelo menos por enquanto. Farelo de soja em Ponta Grossa, no Paraná, reagindo, alta de 0,8%, R$ 1.220,00 a tonelada. Vamos em frente, o que nós temos aí? Suíno vivo em Santa Catarina não alterou. Bastante estável em R$ 3,13 o quilo vivo. E o frango no Paraná, R$ 2,95, é referência, média, e preço sem alterações, pelo menos por enquanto. Se você quer saber a cotação do seu produto aí na sua cidade, na sua região, ligue para a gente. Nossos contatos são esses que aparecem aí na sua tela. O telefone é 11 3131 3719. O e-mail é agrimercado@terraviva.com.br. Então você pode utilizar o WhatsApp aqui, o 11 94258 9183. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, em seguida voltamos com mais informações aqui no Agrimercado, Mercado Agrícola no meio do dia. Já já. Estamos de volta com o Agrimercado, Mercado Agrícola no meio do dia. No programa Consultor Terra Viva de ontem à noite, eu conversei com o consultor independente em agronegócio, Flávio França Júnior, sobre a situação do mercado de grãos, e particularmente da soja, e também o andamento da safra e da comercialização. Vamos acompanhar um trecho aqui. Ele começou falando, por exemplo, sobre esse relatório do SI aqui, que mexeu bastante no mercado de grãos e particularmente no mercado de soja. Vamos acompanhar. Ele foi baixista para soja, milho, trigo, não tem nenhuma dúvida em relação a isso, porque os números que vieram de produção e estoques da safra nova norte-americana e mundial vieram bem acima das expectativas. Então, de maneira rápida e resumida, o relatório surpreendeu na amplitude dos aumentos. Eram esperados aumentos, mas surpreendeu o tamanho. Nós estamos falando de uma safra de soja, chamar de quase 119 milhões de toneladas. Né? E de milho de 387 milhões de toneladas. Porém, tem um aspecto que o mercado está meio passando por cima. Ele está, apesar da pressão, e ela continua no curto prazo, essa questão da super safra norte-americana, o consumo, demanda, as notícias continuam semanalmente sendo positivas e vem absorvendo essa questão da oferta maior do norte-americano. É mais ou menos esse equilíbrio. A gente vem falando isso, né, já há várias semanas, isso permanece. Existe alguma especulação também surgindo já agora com a safra da América do Sul. Tem aí uma certa irregularidade de clima prevista nas próximas semanas, aí para o mês de novembro, lá na região central. Então, é um certo receio, né, uma certa especulação com a possibilidade do clima se complicar aí, ou atrapalhar uma parte da safra sul-americana. Aqui o maio, por exemplo, maio 17 aqui, que é referencial para a safra brasileira e sul-americana, está muito acima dos preços atuais, por exemplo, o contrato de novembro. Estão vendo aqui $10,13 e 9,89 em novembro, maio com 10,13. Que isso, não está meio exagerado isso, o Júnior? Não, a diferença, o spread entre a safra nova sul-americana e a safra nova norte-americana, né, nesses contratos mais próximos para o contrato de maio,
ele se justifica porque a pressão maior agora, no momento, é sobre o mercado norte-americano, o mercado físico norte-americano. Chicago, ele responde diretamente ao vai e vem, a influência no mercado físico norte-americano. Então, a pressão maior é agora, com a entrada da safra deles, uma safra abundante, gigante. E para a safra sul-americana, Silmar, tem a variável provável menor área da Argentina, a ser plantada na Argentina. Então, isso leva a essa possibilidade de que a safra sul-americana não seja tão grande como a expansão da safra sul-americana não seja tão grande como está sendo o avanço da safra nos Estados Unidos. Por isso que justifica essa diferença de patamares aí, esse spread a favor do maio. É isso aí. A propósito da safra sul-americana, que preocupações com possível falta de chuvas, por exemplo, no pico do verão, e na Argentina continua com zonas alagadas, né, por excesso de chuva. Portanto, não é uma safra normal, pelo menos não até agora. A gente vai para mais um rápido intervalo, em seguida voltamos com mais informações aqui no Agrimercado, Mercado Agrícola, no meio do dia. Estamos de volta com o Agrimercado, Mercado Agrícola no meio do dia. Dólar segue operando em forte alta, 3,2% a R$ 3,47. Soja em Chicago caindo ainda, 1,2%, milho também, 1,1%. O café em Nova York caindo, 2 pontos percentuais, aliás, 1,85% na Bolsa de Nova York e em Londres 2 pontos percentuais abaixo de ontem. Boi gordo na BMF com queda de 0,3% por enquanto. Lembrando que os mercados recém abriram. Bom, vamos dar uma espiadinha nos mercados físicos aqui no interior do país, em 2 produtos que tiveram oscilações de ontem para hoje, principalmente a soja. A soja com muita oscilação, a maior parte para cima, estão tendo aí altas bem expressivas, depois daquela forte alta dos preços ontem em Chicago, e também especialmente do câmbio, né, com forte oscilação. Passo Fundo 3,3% acima de ontem, 77,50. Alta de 4,2% em Cascavel, no Oeste Paranaense, para 74. Estável em Rondonópolis, 69. Também em Sorriso, 65,40. Vamos em frente aqui com Rio Verde, alta de 2,8% para R$ 74,00. Dourados caindo um pouquinho, 1,5% para R$ 67,00. Uberlândia estável, 73. Barreiras no Oeste Baiano, alta forte de 5,1% para R$ 72,00. E uma leve queda de 1,4% em Balsas, no sul do Maranhão, para R$ 72,00. E a gente vai ter que ficar por aqui, nosso tempo se esgotou. Lembrando que o câmbio é o grande instrumento de modificação de preço nesse dia, esse último dia da semana. E é bom o produtor ficar de olho aqui, porque isso pode mexer muito nos preços físicos aqui no nosso mercado interno no decorrer dessa tarde ainda. A gente fica por aqui e terminamos o programa de hoje com imagens de Chicago, onde se situa uma das bolsas que a gente acompanha diariamente aqui no Agrimercado, Mercado Agrícola, no meio do dia.